Olá pessoal, sou o professor Eduardo Belo, professor de Física, e estamos aqui para dar continuidade ao nosso bloco de mecânica. Agora, temos na questão 12 uma questão sobre o assunto forças, aplicações das leis de Newton. O enunciado informa que uma esfera metálica encontra-se presa na extremidade de um fio que tem sua outra extremidade presa no teto da cabine de um elevador. Inicialmente o elevador está parado e a esfera fica em equilíbrio com o fio na vertical. Num dado instante, o elevador acelera, movimentando-se para cima. Acelera, movimentando-se para cima. E o fio continua na vertical. Nessa fase em que o elevador está subindo e acelerando, a representação da força resultante, sobre a esfera corresponde a qual dessas alternativas? Bom, o fato do enunciado informar que a esfera fica parada no interior do elevador leva de imediato muita gente boa a achar que a resposta está aqui, a resultante é nula. E isso não é correto. A esfera está parada em relação ao elevador, mas na medida em que o elevador está acelerando, não importa se para cima, se para baixo, a esfera está igualmente acelerando. Tudo que acontece com o elevador acontece igualmente com seus ocupantes. Se o elevador tem uma aceleração, conforme ele descreve no enunciado, a esfera possui uma aceleração. E se possui aceleração, a resultante não é nula. Então, nós já descartamos de imediato essa alternativa A. Na primeira situação, o elevador está parado e a esfera permanece em equilíbrio com o fio na vertical. Nesse momento em que o elevador está parado, nós identificamos duas forças agindo na esfera. Quais seriam essas duas forças? O seu peso, que eu represento de forma vertical para baixo, e a força do fio, que eu chamo de tração ou tensão. Estando parado o elevador, a esfera também não possui aceleração, logo nesse momento sim, a resultante é nula. A tração e o peso se anulam, a resultante é zero. Mas, na condição em que ele está subindo e acelerando, se ele está subindo e acelerando, a esfera tem uma aceleração para cima, tal qual o elevador. Se tem uma aceleração para cima, acabou, a resultante aponta para cima. Logo, a tração é maior do que o peso. Não tem nem o que ficar pensando, não tem o que ficar discutindo. Aceleração para cima, resultante para cima. Qual é a alternativa que tem resultante para cima aqui? Letra B. Tá? Se quiser discutir mais sobre o assunto é bobagem, vai perder tempo. Se dissesse que ele está acelerando para baixo, a resultante igualmente apontaria para baixo, eu iria, evidentemente, para a alternativa A. Então, segundo a lei de Newton, a força resultante e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se a resultante aponta para baixo, a aceleração é para baixo e assim por diante. Portanto, está aí resolvida a nossa questão número 12. A questão número 13 envolve equilíbrio também, porém equilíbrio de corpos extensos. Ela faz referência a uma situação que é comum, a utilização de andaimes para pinturas. Ela diz que José, o pintor aqui, cuja massa vale 90 quilos, ele está sobre um andaime suspenso por duas cordas A e B. Informação importante: a massa do andaime pode ser desprezada e a distância entre as cordas A e B vale 6 metros. Em certo instante, José, o nosso pintor, está a 1,5 metro da corda A. Está aqui, ó, a 1,5 metro da corda A. O andaime todo tem 6 metros. Ele está a 1,5 metro da corda A.
nesse instante, quanto valem as tensões, as trações nessas cordas A e B? Bom, uma coisa eu já vi. As trações não são iguais. Em que condições as trações nas duas cordas seriam iguais? Pensa, em que situação nós teríamos trações iguais? Acertou. Se ele estivesse no meio. Se ele estivesse no meio, a tração na corda A seria igual à tração na corda B. Na medida em que ele está mais próximo da corda A, há um esforço maior sobre essa corda. Portanto, eu tenho uma tração ou tensão maior em A, evidentemente, que menor em B. Fazendo a representação simbólica, nós temos aqui o andaime, esse é o tal andaime, cujo peso está sendo desprezado. Há uma corda sustentando desse lado, que ele chamou de corda B, há uma outra sustentando esse lado, que ele chamou de corda A. Nós vamos iniciar fazendo a identificação das forças que atuam no andaime. No andaime existem a força que o pintor José exerce sobre o mesmo, vertical para baixo. Essa força exercida pelo pintor terá valor igual ao peso dele. Quando o problema fala que a massa do pintor é de 90 quilos, ele está dizendo para você que o peso do pintor é de 90 vezes 10. É a massa multiplicada pela gravidade, que vai resultar no valor 900 newtons. Além da força exercida pelo pintor para baixo sobre o andaime, existem ainda duas forças. São as cordas puxando o andaime para cima. Então existe uma atração A, assim como existe uma atração B desse lado de cá. Nós dizemos por isso mesmo que esse andaime constitui um corpo extenso. Observem que estas forças não se cruzam. E para que um corpo extenso esteja em equilíbrio, duas condições precisam ser atendidas. Quais são essas duas condições? Primeira, é necessário que a soma de todas essas forças resulte zero. Então vamos escrever aqui a primeira condição de equilíbrio. Primeira condição. A soma de todas as forças tem que dar zero. A força exercida pelo pintor vale 900 newtons e aponta para baixo. Portanto, essas duas forças que apontam para cima, somadas, têm que anular essa. Logo, elas têm que somar 900 newtons. Então, vou escrever que TA mais TB tem que ser igual a 900 newtons. Não entendeu? Eu repito. Como o andaime está em equilíbrio, a soma das forças tem que valer zero. Para valer zero, se temos 900 newtons para baixo, temos que ter 900 newtons para cima. Portanto, essa força somada com essa tem que valer 900 para anular a força do pintor. Foi o que nós escrevemos, TA mais TB, 900. E qual é a segunda condição para ver o equilíbrio de um corpo extenso? A segunda envolve o conceito de momento. A segunda diz que a soma dos momentos tem que dar zero. E o que vem a ser momento? Momento é uma grandeza que associa aplicação de força a giro, a movimento de rotação. Por exemplo, vamos aqui fazer um breve rascunho. Vamos imaginar que esta é a roda de um automóvel presa por meio de 4 parafusos. Eu encaixei uma chave aqui
pois preciso trocar essa roda do automóvel, o pneu furou, por exemplo. Lá na extremidade da chave, eu aplico uma força, por exemplo, para cima. Essa força faz com que essa chave realize aqui um movimento de rotação, apertando ou desapertando o parafuso. Esta força, ao produzir movimento de rotação, tem a grandeza momento associada a ela. Dizemos que esta força tem momento, ela foi capaz de imprimir rotação a esse corpo. E de que maneira eu calculo o momento, essa capacidade da força de produzir rotação? O momento, que eu simbolizo pela letra M maiúscula, obtenho multiplicando o valor da força pelo braço, que vem a ser essa distância, do ponto de aplicação ao ponto de rotação, medida perpendicularmente em relação à direção da força. Então, o produto da força pelo braço, que é a distância, me dá o momento da força. Ora, a chave de roda ali, evidentemente que gira. O nosso andaime aqui não gira para lugar nenhum. Na verdade, ele está estabilizado naquela posição ali. Nós, então, vamos utilizar esse recurso do momento para podermos resolver o problema. Vamos admitir esse andaime como sendo uma barra, podendo girar em torno de um ponto qualquer que será aleatoriamente escolhido por nós. Isso. Nós vamos admitir que o andaime é uma barra, portanto, esse é o nosso caminho para a solução. O andaime é como se fosse uma barra que está nesse momento sofrendo a ação de três forças. Uma para baixo aqui, a força exercida pelo pintor de valor 900 newtons, uma para cima nessa extremidade, a tração que chamamos de TB, e uma outra para cima nessa extremidade, a tração que chamamos de TA. Lembrando que o andaime todo tem 6 metros, como foi anunciado no problema. A distância do pintor até a corda A é de 1,5 metro. Então, nós temos aqui 1,5 metro. Aqui nós temos 6 metros. Logo, esse pedaço todo só pode valer 4,5. 4,5 com 1,5 faz os 6 metros, que é a extensão total do andaime. Então, nós estamos imaginando que isso aqui fosse uma barra que pode girar em torno de um ponto qualquer aí a nossa escolha. Ficaria muito fácil se nós imaginarmos que essa barra é uma gangorra, olha aqui, ó, que tem um apoio aqui assim, e alguém aplica uma força desse lado, por exemplo, para baixo, e do outro lado. Essa força aqui, sem dúvida nenhuma, faz a gangorra ir baixando desse lado de cá e suspendendo daquele lado de lá. Essa força provoca a rotação, ela tem momento. Igualmente, aquela força faz um efeito contrário. Faz baixar daquele lado e subir desse lado aqui. Ou, em outras palavras, aquela força mais à direita provoca a rotação em sentido horário. Esta força mais à esquerda provoca a rotação em sentido anti-horário. Vou repetir aqui. A força à direita faz a gangorra ir girando no sentido horário. Ela vem girando dessa maneira. Esta força mais à esquerda faz um efeito contrário. Ela gira em sentido anti-horário. Se esta força tiver mais momento do que aquela, ela vai girar no sentido anti-horário. Se aquela da direita tiver mais momento que esta aqui da esquerda, ela vai girar em sentido horário. E se os momentos forem iguais? Se
Se os momentos forem iguais, ela fica parada, não gira nem para um lado nem para o outro. Então é exatamente essa estratégia que nós vamos usar para resolver o problema. Vamos imaginar que isso aqui é como se fosse uma gangorra apoiada aqui, com um apoio aqui. Nós estamos imaginando a existência de um apoio aqui. Aquela força que chamamos de TA faria esta gangorra ir girando no sentido anti-horário. Já esta que chamamos de TB, se puxar aqui, faz um efeito contrário. Ela vai girando no sentido horário. Já a tal força FP não faz girar para lado nenhum. A força aplicada aqui não produz o efeito de rotação, não tem momento. Portanto, nesta situação, nós teríamos as forças TA e TB com capacidade de produzir rotação, com momento. E como o objetivo é que a gangorra fique parada, a soma dos momentos tem que dar zero. Para dar zero, o momento de TA precisa ser igual ao momento de TB em relação ao ponto que nós admitimos. O momento de TA precisa ser igual ao momento de TB em relação ao ponto que nós escolhemos. Escolhemos esse ponto aqui. Então, ficaremos com TA vezes 1,5, que é o seu braço, TA vezes 1,5, igual a TB vezes 4,5. TB vezes 4,5. Eu posso perfeitamente simplificar 1,5 com 4,5. 1,5 por 1,5 dá 1, 4,5 por 1,5 dá 3. Conclusão nossa, TA igual a 3 vezes TB. Ora, sabemos desde o início do problema que TA somado com TB vale 900. Então, no lugar de TA, vamos escrever 3TB. E a nossa expressão ficará 3TB mais TB igual a 900. 4TB igual a 900. Portanto, TB igual a 900 dividido por 4, que vai dar 225 newtons. Acabamos de descobrir que a tração menor do lado de cá vale 225 newtons. A tração que chamamos de TA vale 3 vezes 225, que vai dar como resultado 675 newtons. Então, utilizando dessa estratégia, chegamos aos valores das trações TA e TB. Se formos olhar o quadro de alternativas que nos são oferecidas, 225 na corda B, na corda mais longe do pintor, 675 na corda A, mais próxima do pintor. Portanto, letra B de bola como alternativa correta. Tome cuidado, porque a alternativa A apresenta os mesmos valores, só que em cordas diferentes. 225 aqui na A e 675 na B. É justamente o contrário, letra B, conforme já está lá assinalado.